Agora eu vou falar um pouquinho da célula. Então a célula ela é uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela apresenta como parte fundamental a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Então a célula tem um papel muito fundamental e importante nesse processo que ocorre no corpo humano. Vou falar um pouco sobre as organelas. As organelas são estruturas que ficam dentro das células, mais precisamente dentro do citoplasma, que é composto por um líquido gelatinoso. Por sermos seres pluricelulares e eucariontes, temos uma complexidade enorme dentro de nós e são essas estruturas que vão fazer as células funcionar. A organela da célula vegetal é um pouco diferente da de animal. Ela tem algumas estruturas que não se encontram nessas células. Nas células procariontes nós não temos organelas, porque elas são células mais simples, geralmente unicelulares, e só vão ter no citoplasma o material genético e os ribossomos. Cada organela tem uma função, como se fossem nossos órgãos internos, digere os alimentos, quebra as moléculas que precisam, excreta o que não é necessário e assim por diante. Plastídeos. Então os plastídeos, também chamados de plastos, são organelas celulares que são encontradas em células vegetais. Elas apresentam funções de fotossíntese, síntese de aminoácidos e de ácidos graxos, além do armazenamento. É nessa organela que ocorre o processo de fotossíntese, que é responsável pela produção de glicose para a planta. Bom, então eu vou apresentar um pouquinho dos peroxissomos. Eles são organelas citoplasmáticas de dupla membrana. Isso são características típicas de células vegetais. Elas têm o formato de vesículas esféricas. Elas são responsáveis também pelo armazenamento de enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio, mais conhecido por água oxigenada, né? H2O2. Substâncias tóxicas para a célula, mas que são fonte de radicais livres. Retículo endoplasmático. Ela é uma organela presente em todas as células eucarióticas, apenas nas células eucarióticas. Ela apresenta um grande labirinto de túbulos ramificados e vesículas intercomunicantes que se espalham pelo citoplasma da célula e ocupam uma grande área. A membrana do retículo endoplasmático é responsável por cerca da metade das membranas totais encontradas em apenas uma célula. É importante destacar também que ela é uma membrana externa do envoltório nuclear e é a parte integrante do retículo. Nós sabemos que existem dois tipos de retículo: o endoplasmático rugoso e o endoplasmático liso. O rugoso é também chamado de ergastoplasma. Ele é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspecto verrugoso, devido à presença de grânulos, e os ribossomos aderidos à sua superfície externa. Já o retículo endoplasmático liso, ele é formado por substâncias membranosas tubulares, sem ribossomos aderidos, portanto, ela é uma superfície lisa. Ribossomos. O que são os ribossomos? São estruturas celulares presentes em células tanto procarióticas quanto eucarióticas. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Essas estruturas são formadas por duas subunidades, um maior e um menor, constituídas por moléculas de RNA, ácido ribonucleico, e proteínas. Então, os ribossomos, sempre lembrar que eles estão estritamente relacionados com a síntese de proteína. E também ele é uma organela muito importante, na verdade fundamental para o funcionamento da célula e da sobrevivência do indivíduo. Agora eu vou falar sobre os vácuolos. Os vácuolos são grandes vesículas originadas do retículo endoplasmático e do complexo Golgiense.
São estruturas celulares membranosas e por isso típicas das células eucariontes. Apresentam uma membrana seletiva como todas as outras membranas celulares. Sendo assim, o conteúdo no interior do vácuo é diferente do conteúdo citoplasmático. Temos três váculos. Temos os váculos alimentares. Esses váculos formam-se após um processo de endocitose. Nesse caso, verifica-se que a célula captura uma partícula, formando uma vesícula chamada fagossomo ou pinossomo, dependendo do tipo da endocitose realizada. Essa vesícula então se une a um lisossomo, dando origem ao chamado váculo alimentar, também conhecido como váculo digestivo. O outro váculo que vamos ter é o contráteis. Os vácuos contráteis são aqueles que apresentam como função bombear o excesso de água presente no interior da célula para fora dela. Essa estrutura está presente em eucariontes unicelulares que vivem em ambientes aquáticos de água doce, como as amebas. Como esses organismos são hipertônicos em relação ao meio, a água entra por osmose e o bombeamento da água garante que o organismo mantenha suas concentrações de íons e moléculas na quantidade desejada e não se rompa. Além disso, esse vácuo é também responsável pela excreção. Aí temos também agora o vácuo de suco celular. O vácuo de suco celular é uma organela típica da célula vegetal e também o tipo mais conhecido de vácuo. Apresenta uma membrana denominada tonoplasto e possui em seu interior uma série de substâncias que formam o suco celular. Esse suco é geralmente ácido e formado por água.